Foram noites intermináveis, eu só chorava. Bem no auge da minha dor, nada me consolava. Mas eu sobrevivi como a águia solitária, e a sorte de novo sorriu pra mim. Deus me escondeu bem debaixo de suas asas, nenhuma peste me matou, nenhuma flecha me atingiu. Eu aprendi a ganhar, perdendo, aprendi a subir, descendo, doeu, mas eu cresci e cresci, diminuindo, apareci, desaparecendo, e o poder de Deus na minha fraqueza se aperfeiçoou. Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo, e não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo, e não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Eu aprendi a ganhar, perdendo, aprendi a subir, descendo, doeu, mas eu cresci e cresci, diminuindo, apareci, desaparecendo, e o poder de Deus na minha fraqueza se aperfeiçoou. Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo, e não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo, e não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Sobrevivi, sobrevivi. Sobrevivi. Boa noite, irmãos. Estamos aí mais em um culto, com a graça de Deus. Que Deus possa continuar aí te fortalecendo. Espero em Deus que vocês estejam bem, que os irmãos estejam bem, que a igreja de Cristo esteja bem. E sermos gratos a Deus por tudo que Ele tem nos dado, por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Nós vamos iniciar este culto com a palavra de oração. Vamos aí destacar os aniversariantes dessa semana. Hoje nós temos o Wesley, que faz aniversário. Também temos Dona GG, que faz hoje também aniversário. Um abraço, Dona GG, que Deus continue abençoando a sua vida. E também no próximo dia 30,
nós temos a irmã Gesilda, a nossa irmã, membro fundadora. Que Deus continue sustentando a nossa irmã Gesilda. Parabéns, que Deus continue fortalecendo a irmã Gesilda cada dia mais. Nós também temos alguns pedidos de oração. Nós devemos orar por Dona Germa, pela sua saúde física e também emocional, por Dona Delvira, por Dona Ione, por Dona Nilza, incluímos também a nossa irmã Gesilda, orarmos pela Marli, moradora aí de Campo do Coelho, que Deus continue abençoando, sustentando, orientando a Marli, orarmos pelos afastados, precisamos orar muito pelos afastados, tenho orado muito por eles, para que Deus possa incomodá-los, que o Espírito Santo de Deus possa incomodá-los, a eles voltarem a estarem reunidos na igreja com Cristo e também renovar a aliança deles com Cristo. Então oremos pelos afastados, que Deus possa incomodá-los e que eles possam também aceitar, obedecer o ídolo de Cristo. Orarmos pela igreja, orarmos pela nossa igreja, pelos irmãos da igreja, Deus possa continuar abençoando, Deus tem cuidado, Deus tem aí abençoado os nossos irmãos e a nossa oração é que Deus continue abençoando a nossa igreja, cuidando, sustentando, fortalecendo, dando paciência aos membros, aos irmãos, para que Deus possa sempre ser glorificado e exaltado. Então, esses são os pedidos que nós temos, que Deus possa, então, atendê-los segundo a sua vontade, segundo o seu tempo. Vamos estar orando? Graças te damos, ó Deus, por mais esse culto. Muito obrigado, porque o Senhor tem, ó Deus, nos fortalecido, tem nos encorajado a continuar fazendo a tua obra. Somos gratos, ó Deus, porque o Senhor tem feito isso conosco. Sou grato a Deus pela minha família, pela minha esposa, pelas minhas filhas, que o Senhor tem sustentado, tem abençoado. Somos gratos, ó Deus, também pelos aniversariantes desta semana. Hoje nós temos o Wesley, que completa mais um ano de vida. Cuida, ó Deus, daquele jovem, dando a ele direção, dando a ele força, que ele possa ser um servo obediente, dedicado à tua santa palavra. Também, ó Deus, Dona GG, que hoje completa mais um ano de vida. Abençoe tua serva, renove as suas forças, conceda a ela saúde, paz e que ela possa continuar sempre firmada contigo. Também, ó Deus, nesta semana, tua serva Gesilda, a nossa irmã Gesilda, ó Deus, irá completar mais um ano de vida. Muito obrigado pela tua serva. Que o Senhor continue, ó Deus, cuidando dela, renovando as suas forças, abençoando seus filhos, netos, bisnetos, todos da família possam ser agraciados e sustentados por ti. Somos gratos, ó Deus, por ela, pelo seu testemunho, pela sua coragem, pela sua determinação, pela sua dedicação na obra do Evangelho. Que o Senhor, ó Deus, continue cuidando dela grandemente. Cuida da sua saúde, ó Deus. Em meio aos problemas, que o Senhor possa estar tendo misericórdia dela. Não só dela, mas também de Dona Nilza, de Dona Delvira, abençoando também Dona Ione, abençoando Dona Germa, a sua saúde física e emocional. Cuide da tua serva Germa, dê a ela força, abençoando também os seus familiares. Peço a Deus pelos afastados, que o Senhor tenha misericórdia daqueles que estão afastados, que eles possam, ó Deus, ser impulsionados, motivados pelo teu Santo Espírito a renovarem uma aliança contigo, a ter, ó Deus, o desejo de estar na tua casa, te servindo, fazendo a tua vontade. Cuide deles, ó Deus. Pedimos pela tua igreja, a nossa igreja, a primeira igreja batista de Campo do Coelho, que o Senhor possa continuar abençoando a nossa igreja, cuidando de cada membro, ó Deus, dando força, dando ânimo, sustentando a nossa igreja, para que nos momentos difíceis ela possa continuar marchando, olhando para ti, autor e consumador da nossa fé. Abençoe os pastores, ó Deus, das demais igrejas, que o Senhor dê a eles força, dê a eles saúde, dê a eles, ó Deus, a alegria de pregar o teu evangelho. Em meio a tantas situações difíceis, que os pastores possam ter a alegria de pregar o teu evangelho. Nós fazemos esta oração em nome do teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, nós vamos
iniciar hoje o capítulo 5. Então abra sua Bíblia lá em 1 Pedro, capítulo 5, os versículos de 1 a 4. 1 Pedro, capítulo 5, os versículos de 1 a 4. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunho dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. Pastorear o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Amém? Irmãos, anteriormente nós falamos sobre o sofrimento com Cristo resulta em vida eterna. Esse foi a reflexão da semana passada. E aí nós destacamos quais seriam as atitudes do crente em relação ao sofrimento. Nós falamos, não estranheis o sofrimento, como se alguma coisa estranha tivesse acontecendo. Então a primeira atitude é você não estranhar o sofrimento. A segunda atitude é você sofrer olhando para a volta de Cristo, sabendo que aquele sofrimento ali é temporário e que a volta de Cristo nos dá a garantia de vivermos com Ele eternamente. Então, sofrendo, olhando para a volta de Cristo. Crer que no sofrimento nós teremos o cuidado e também a direção de Deus. E aí nós falamos o seguinte, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Então sofra crendo que você terá o cuidado e também terá a direção de Deus. O cuidado no sentido de proteger você em meio ao sofrimento, mas também a direção que Deus vai te dar, a orientação que Deus vai te dar em meio ao sofrimento. E por último, nós falamos da última atitude, foi o sofrimento com Cristo produz um eterno peso de glória. E aí nós finalizamos falando que esperamos ansiosamente a volta de Cristo e quando estivermos lá no reino celestial, é um local, um ambiente que nunca mais haverá dor, nunca mais haverá sofrimento, nunca mais haverá choro, nunca mais haverá miséria. Então, sofrendo com Cristo vai produzir para nós um peso de glória, um eterno peso de glória. Agora, os versículos de 1 a 4, que acabamos de ler, é uma palavra para a liderança da igreja. É uma palavra para a liderança da igreja. Os 4 primeiros versículos de 1 Pedro 5 é essa mensagem, essa palavra que Pedro dá aos presbíteros da igreja. Então, o tema da nossa reflexão desta noite é o padrão para uma liderança aprovada. Esse é o tema da nossa reflexão. O padrão para uma liderança aprovada. No verso 1, percebemos aqui a apresentação de quem escreve, que é o apóstolo Pedro. Ele que escreve essa carta e ele então faz a sua apresentação. Ele começa usando o verbo rogo. Rogar é você suplicar, rogar é você interceder. Então, além de o apóstolo Pedro ser um homem que apresentava um ensinamento, apresentava ali uma palavra de motivação, uma palavra de direção àquele povo que estava disperso por causa da perseguição, o apóstolo Pedro também começa aqui a apresentar para nós que ele era um homem de oração. Ele suplicava, ele intercedia. Eu rogo, eu suplico, eu intercedo por vocês que são presbítero, como eu. Então ele usa a expressão presbítero como eles. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu presbítero como eles. Ou seja, o apóstolo Paulo ele inicia lá no primeiro capítulo dele, no versículo 1, dizendo que ele era apóstolo de Jesus Cristo. E ele realmente foi apóstolo de Jesus Cristo. Mas aqui no versículo 1 do capítulo 5, ele usa a expressão presbítero. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero, como eles. Então ele quer mostrar aqui que ele não é uma pessoa superior.
Ele não era uma pessoa maioral, superior aos presbíteros. Ele era também um servo de Jesus Cristo. Ele tinha Cristo como Senhor da vida dele. Então ele fala assim, olha, eu também sou presbítero como vocês. Eu também sou um líder aprovado de Deus. É claro que eu também fui chamado e fui apóstolo de Jesus Cristo. Mas eu não quero chegar aqui e escrever essa carta dizendo que eu sou apóstolo. Mas quero dizer que eu sou um líder e que eu sou servo do Senhor, como vocês também são servos do Senhor. E ele começa então a dizer as experiências que ele teve com Jesus. No versículo 1 fala que ele é testemunha dos sofrimentos de Cristo. Ou seja, ele presenciou os sofrimentos de Cristo. Então ele quer mostrar o quê? Olha, quem está intercedendo por vocês, quem está conversando, escrevendo essa carta para vocês, é uma pessoa que é presbítero como vocês, servo de Jesus Cristo como vocês, mas também eu presenciei os sofrimentos de Cristo. Eu passei, observei os sofrimentos que Jesus teve naquela cruz. Antes da cruz, eu presenciei os seus ensinos, eu presenciei as suas curas, os seus milagres, eu presenciei os seus sofrimentos também, as suas perseguições que ele enfrentou. Então ele quer dizer assim, olha, me escutem, eu suplico por vocês, e me escutem, porque eu fui testemunha dos sofrimentos de Cristo. E depois ele fala, eu fui coparticipante na glória que há de ser revelada. A gente falou na semana passada que a expressão coparticipante aqui é você participar do sofrimento por ser um seguidor de Jesus Cristo. E aí nós vamos lá para o livro de Atos e vamos perceber que o apóstolo Pedro também passou por muitas perseguições por ser um seguidor de Cristo. Atos capítulo 4 mostra isso. Atos capítulo 12 mostra isso, que ele foi preso. Atos capítulo 4 ele foi preso juntamente com João por ter curado aquele aleijado. Então, ele quer dizer o seguinte, olha, eu escrevo essa pequena porção aqui para vocês, líderes, para que vocês possam observar que eu sofri por causa de Cristo, que eu presenciei também a glória de Cristo. Lá naquela passagem do momento da transfiguração, ali ele presenciou a glória de Cristo. Ali ele viu, né, o Cristo sendo glorificado. Ali ele até pede, façamos aqui três cabanas, um para o Senhor, um para Elias e outro também para Moisés. Façamos aqui. Então ele presenciou a glória de Cristo. Então Pedro foi um homem muito privilegiado, que além de ter participado dos sofrimentos, mas também presenciou a glória de Jesus Cristo. Então ele quer começar iniciando aqui as orientações para os presbíteros, mostrando que ele presenciou os sofrimentos de Cristo, presenciou a glória de Cristo, mas também participou do sofrimento por ser seguidor de Cristo. Então ele começa mostrando o seguinte, qual é a ordem para a liderança da igreja? O versículo 2 mostra para nós a ordem para a liderança da igreja que o apóstolo Pedro escreve. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós. Pastorear. O que significa a palavra pastorear? A palavra pastorear significa cuidar. Ela significa consolar. Pastorear é você ensinar, é você cuidar, é você consolar. E muitas das vezes é você carregar nos braços aquela ovelha. Aquela ovelha que não tem condições, por exemplo, de caminhar, o pastor, ele tem então o dever, a responsabilidade de carregar nos braços. Além dele cuidar, além de ele consolar, além de ele ensinar, ele também tem a sua função de carregar nos braços. Ele diz pastorear o rebanho de Deus. É interessante que ele diz o rebanho de Deus. O rebanho é de Deus. O rebanho é uma propriedade de Deus. O rebanho não é do pastor Aniel, do pastor João, do pastor A, do pastor B, do pastor C. Não, o rebanho é de Deus. O rebanho é de Deus. Então Pedro escreve, olha, eu rogo por vocês, eu suplico a Deus por vocês,
para que vocês possam consolar, cuidar, carregar nos braços o rebanho que é de Deus, a propriedade exclusiva de Deus. Façam isso. Então a ordem que ele dá para a liderança da igreja é essa. A ordem é pastorear o rebanho de Deus. Pastorear, irmãos, dá muito trabalho. Realmente dá muito trabalho. Mas é uma excelente obra. O apóstolo Paulo fala para Timóteo: quem deseja o episcopado, excelente obra deseja. Então você pastorear é um privilégio. Pastorear dá trabalho. Porque muitas das vezes você tem que renunciar à sua família, renunciar você mesmo e buscar consolar, buscar cuidar aquela família que está aflita, carregar no braço aquela família que está às vezes sofrendo, aquela pessoa que está passando por alguma luta. Então acaba ele próprio, pastor, ele se anulando, ele deixando então muitas coisas para trás para poder socorrer o rebanho de Deus. É exatamente isso. Por isso que dá muito trabalho. Mas também, ao mesmo tempo, é um grande privilégio. Quem deseja o episcopado é uma obra excelente. Porque você pastorear o rebanho de Deus é uma grande responsabilidade. Mas ao mesmo tempo que você foi chamado para pastorear também esse rebanho, você se sente lisonjeado. Você se sente uma pessoa aonde que Deus está contando com você. E que você não pode decepcionar Deus. E ao mesmo tempo também você se sente muito enfraquecido, mas também ao mesmo tempo você se sente fortalecido pela força que Deus te dá. Então, irmãos, eu vejo isso como um grande privilégio. Se tivesse que voltar atrás da minha vida, lá há uns quase 20 anos, uns 20 anos atrás, eu voltaria para o seminário, eu voltaria para o ministério, eu iria fazer tudo eu iria fazer tudo de novo. A mesma coisa que eu estou fazendo, eu voltaria a fazer, pela alegria que isso me traz. É claro que existem muitas tristezas, mas não se compara com o privilégio de você estar pastoreando o rebanho de Deus. Porque ao mesmo tempo é um privilégio. Se nós formos contar aqui só as lutas que nós enfrentamos como pastor, contar aqui, se debruçar e ficar se lastimando pelas lutas, pelas dificuldades, não vai agradar a Deus. Nós temos que contar, sim, as bênçãos e o cuidado que Deus nos dá. E com certeza, esses 16 anos de ministério que Deus tem nos concedido foram muito mais bênçãos, muito mais vitórias do que tristezas. As tristezas fez com que a gente pudesse amadurecer no ministério. Eu vejo dessa maneira. Amadurecer no ministério. Então a função do pastor é consolar. O líder espiritual, ele precisa estar à frente do seu rebanho, que não é rebanho dele, é rebanho de Deus, mas ele precisa estar à frente do rebanho para consolar, para cuidar, para orientar e em alguns momentos ter que carregar nos braços, porque aquela ovelha ela está enfraquecida e ela não tem condições de caminhar. Cabe ao líder espiritual estar socorrendo aquela ovelha. Cabe ao líder espiritual estar estendendo a sua mão para sustentar, para levantar aquela ovelha. O rebanho é de Deus. E se ele é pastor do Senhor, ele precisa contribuir para que o rebanho de Deus possa caminhar seguro, firme em Jesus Cristo. Agora, quais são os critérios para que essa ordem seja cumprida? Então, nós vimos aqui que o versículo de número 2 há uma ordem: pastorear o rebanho de Deus que há entre vós. Agora, quais são os critérios? O versículo 2 mostra para nós quais são esses critérios. O primeiro critério, irmãos, é que o líder, ele que aspira à liderança, ele tem um chamado. Ser pastor não é ser um profissional. Ser pastor é um ministério. É um ministério dado por Deus. Isso é dom. Tem muita gente que está indo para o seminário querendo ser pastor para ter um ganho a mais. Mas ele não tem o dom. É um chamado. Deus deu esse chamado para ele. Então ele diz aqui, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer. Então, o pastor, o líder aprovado por Deus, ele está disposto a fazer não aquilo que ele quer, mas aquilo que Deus quer. E ele faz aquilo ali para glorificar a Deus.
Ele não está ali para receber uma medalha, um troféu, para ser elogiado, ser aplaudido, ser colocado na primeira página do jornal. Não, ele está ali para glorificar a Deus. Então o líder, ele tem um chamado. O líder, ele tem um chamado, e o líder que aspira à liderança, ele procura fazer para a glória de Deus, para exaltar a Deus. Por isso, irmãos, que hoje nós temos muitas pessoas que não são vocacionadas. Elas estão no púlpito da igreja, mas infelizmente elas não são vocacionadas. Elas querem aquele emprego, elas querem aquele salário, mas elas não têm compromisso nenhum com a palavra de Deus. Por isso que o rebanho sofre, o rebanho não é consolado, o rebanho não é advertido, o rebanho não tem ensino, o rebanho não tem cuidado. Porque a pessoa está ali somente para receber um salário no final do mês. Ela não está com o seu coração aberto naquela obra. Ela não tem a paixão pelas almas. Ela não tem aquele amor pela comunidade. Ela não tem amor pelo rebanho de Deus. Mas ela está ali apenas como um profissional e não um ministério. Por isso que ser pastor hoje é um dom. Quando você vê alguém dizer assim, eu quero ser pastor, eu queria ser pastor. Não, isso está dentro da pessoa. Deus chamou. A gente vê que Deus chamou Isaías relutou, Jeremias relutou, o próprio Moisés foi um líder também, relutou em muitos momentos. Então Deus é que chama, Deus é que vocaciona. É claro que precisa se fazer um seminário, né? Até para você ganhar um pouco mais de conhecimento. Mas o chamado, eles vêm do ventre. O chamado, ele não vem no seminário. O chamado vem no ventre da mãe. O chamado, ele já vem há muitos anos atrás. O seminário é apenas um título, um período onde você fica ali para adquirir conhecimento. Mas o chamado vem de Deus. E quem aspira ao episcopado, excelente obra deseja, porque é uma obra para glorificar a Deus. Glorificar a Deus. Nós vemos também no versículo de número 2 o seguinte, que a motivação para você ser líder espiritual não pode ser o dinheiro. Como ele diz aqui, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade. Foi o que eu falei anteriormente lá. Se o pastor, ele aspira o episcopado, aspira essa liderança para ganhar um dinheiro a mais, para ter um valor a mais, ele está sendo ganancioso. Porque o servo de Deus, o líder aprovado por Deus, a sua motivação é glorificar a Deus, é obedecer à voz de Deus. Ele não está ali com o interesse de ganhar mais, mas ele faz aquilo para glorificar, para ser Cristo ser exaltado, para Cristo ser glorificado. Há muitas pessoas que infelizmente também estão no púlpito das igrejas com interesse de ganhar mais dinheiro. E a motivação do líder espiritual não pode ser o dinheiro. É claro que o pastor, ele que está em tempo integral na igreja, ou mesmo parcial, ele depende daquele sustento. Ele depende daquele valor para poder se alimentar, para poder sustentar a sua família, mas essa não deve ser a prioridade do líder espiritual. A prioridade do líder espiritual é ele estar ali para evangelizar, consolar, animar, ensinar o rebanho de Deus. E não querer ganhar mais status, mais dinheiro, mais prestígio. Se o pastor trabalhar por ganância, deixa de ser ministério e passa a ser um comércio, porque tem preço. Há muitos pastores que eles têm preço. Então, no momento que o pastor trabalha por ganância, deixa de ser ministério e passa então a ser um comércio, passa ele ser um profissional, passa ele caminhar quem dá mais. Quem der mais, ele vai. Quem der mais dinheiro, ele vai. E ele não está ali para glorificar a Deus. Ele não vive baseado no suprimento que Deus dá. Mas ele é movido pelo dinheiro, ele é movido pela ganância, ele é movido pelo valor, pelo preço, pelo status. No versículo 3 também mostra para nós que nem deve ser ganancioso, mas também nem deve ser ditador, mas tornando-vos modelo do rebanho. Ou seja, ele não pode nem ser ganancioso, mas também não deve dizer assim, olha, aqui quem manda sou eu. Eu é que dou a última palavra aqui. É claro que o pastor,
ele tem a responsabilidade, ele também deve ser respeitado dentro da igreja. Mas ele não pode levar o rebanho de Deus dessa maneira, sendo um ditador, sendo aquela pessoa que vai oprimir, que vai sobrecarregar, amedrontar o rebanho de Deus. Ele nem deve ser ganancioso e nem deve ser ditador. Mas aí ele fala o seguinte: tornar-se modelo do rebanho. Como cheguei a respirar aqui um pouco, né, irmãos? Como é difícil isso. Tornar-se modelo do rebanho. O pastor, ele precisa buscar ser modelo para o rebanho de Deus. E aí por isso que ele precisa vigiar, ele precisa ter cuidado na hora de falar, ele precisa ter muita sabedoria, ele precisa ter paciência, ele precisa ser exemplo, ele precisa dar um bom testemunho. O tornar-se modelo do rebanho de Deus, que Pedro fala aqui, é ele ter Cristo como modelo na vida dele e fazer com que Cristo possa ser apresentado para o rebanho de Deus através da vida dele. Então nós, como pastores, nós precisamos ser exemplo. O rebanho de Deus precisa ver em nós uma pessoa de exemplo. Nós temos o apóstolo Paulo que dirigiu algumas igrejas, escreveu para algumas igrejas, e percebemos que ele diz: olha, façam o que eu estou fazendo, me imitem. Principalmente na carta de Efésios, ele fala sobre isso. Então ele assumia aquela responsabilidade, mostrando o seguinte: olha, procure me observar como eu ajo, procura fazer aquilo que eu estou fazendo, porque eu estou fazendo a vontade de Deus. Então, vocês me seguindo, vocês estão seguindo a Jesus. Há uma responsabilidade muito grande quando falamos isso. Por isso que o pastor, o servo de Deus, ele precisa estar em constantemente oração, irmãos. Orem pelo pastor, orem por mim, porque eu sou um homem falho, eu tenho muitas falhas. Os irmãos orem por mim, orem para que Deus me dê sabedoria, orem para que Deus me dê força, orem para que Deus me dê paciência, orem para que Deus me dê ânimo. Eu não posso chegar dizer que eu sou um super-homem, que eu sou uma pessoa formidável, que eu sou uma pessoa sem defeitos. Não, eu estaria mentindo. Eu tenho as minhas falhas como você também aí tem. Eu tenho as minhas necessidades, eu cometo os erros que você também comete. Então, por isso que nós precisamos orar uns pelos outros. Eu oro por você e você também ora por mim, pela minha família. A minha família, ela é uma família perfeita. A minha família não é uma família sensacional, uma família maravilhosa, sem falhas. Não, a minha família é igual à sua família. A minha família tem os erros também da sua família. Tem falhas que a sua família também tem. A gente precisa observar o pastor como um ser normal. Normal. O pastor, ele não tem a diferença. A diferença que ele tem é a responsabilidade que Deus deu a ele para cuidar do rebanho de Deus. Mas as falhas, os erros, ele também é um pecador como você é. Mas só que, como nós olhamos para esse texto aqui, o apóstolo Pedro coloca para os presbíteros da época, e também coloca para nós que somos presbíteros, somos líderes, que nós precisamos ser modelo. E aí nós precisamos o quê? Da força de Deus e da oração da igreja. Por isso que a igreja com o pastor e o pastor com a igreja deve ser um casamento, irmãos. Nós precisamos andar junto. É claro que muitas das vezes vai haver divergência entre o rebanho de Deus e o pastor. E aí nós precisamos conversar, precisamos sentar, precisamos orar, precisamos ajustar algumas coisas que às vezes estão fora de tom, fora de sintonia, fora dos trilhos, e sentarmos e conversar. Porque o pastor, ele precisa ser exemplo para o rebanho. E a igreja, como é um rebanho de Deus, ela também precisa ser exemplo. E aí nós precisamos então nos unir como pastor, igreja pastor, para que possamos fazer tudo para a glória de Deus. Para a glória de Deus. No versículo de número 4, irmãos, nós percebemos o seguinte: ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Então nós vemos aí que as orientações que o apóstolo Pedro deu aos presbíteros da igreja, que foi
a motivação não pode ser o dinheiro, e também falando que não deve ser ganancioso, nem ditador, mas ser exemplo para o rebanho de Deus. Agora ele diz a recompensa por exercer o ministério segundo a vontade de Deus. É interessante que a recompensa por exercer o ministério segundo a vontade de Deus. Não é você ter um ministério pastoral que não agrade a Deus, mas você ter um ministério segundo a vontade de Deus. Você vai receber a imarcessível. O que é imarcessível? A coroa que não murcha. Você vai receber a coroa da glória. Você vai receber o galardão por você estar servindo a Cristo, por você ter servido a Cristo nesse período todo. Você vai receber a coroa da glória. A imarcessível, aquela que não vai murchar, que vai permanecer. Por isso que é muito bom ser líder espiritual, no sentido de você olhar para esse versículo 4 e saber que você que é líder espiritual receberá a coroa da glória. A coroa da glória. Receberá, que o Supremo Pastor vai se manifestar e aí receberá a coroa da glória. Por isso que eu vejo, irmãos, que esse período que nós estamos vivendo, esses mais de 3 meses sem reunião presencial, sem reuniões no templo, né? A nossa última reunião foi no dia 19 de março, numa quinta-feira, e hoje já é 28 de junho, então aí tem praticamente 3 meses e 10 dias. Como nós líderes, como eu líder, estou sofrendo com isso. Mas ao mesmo tempo também Deus tem me fortalecido e tem mostrado que vale a pena perseverar. Vale a pena caminhar com Cristo. Vale a pena você ali depositar a sua esperança, a sua expectativa nas mãos de Deus, porque o nosso trabalho não será em vão. É claro que nós sentimos falta de estarmos nos reunindo. Isso traz muita falta para mim, que sou líder espiritual da igreja. Mas ao mesmo tempo também Deus tem suprido. Deus tem me fortalecido e provavelmente fortalecido você também aí na sua casa. Então nós percebemos o quanto que vale a pena nós temermos a Deus. Nós estarmos inclinados ao poder de Deus, à glória de Deus, para que nos sustenta. E aí quando o Supremo Pastor, Jesus Cristo, se manifestar, nós receberemos a coroa da glória. Tanto eu como você. Porque Apocalipse fala, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Então todos nós receberemos essa coroa que não murcha, que não acaba, né, que vai permanecer para sempre, que é a vida eterna. Receberemos isso por sermos fiéis. Não só o pastor fiel, o pastor que faz a vontade de Deus, mas também todo aquele que crê em Jesus Cristo receberá a coroa da glória. Amém, irmãos? 3 aplicações para o nosso coração. Primeiro, o rebanho que é do Senhor deve ser tratado com amor, respeito, proteção e ser conduzido pela palavra de Deus. Então nós falamos que a ordem dada por Pedro aos presbíteros era o seguinte: pastorear o rebanho de Deus. Então o rebanho de Deus, que não é meu, mas que é de Deus, ele deve ser pastoreado, deve ser cuidado com respeito, com amor, e ele ser conduzido pela palavra de Deus. O pastor, ele tem o dever, ele tem a responsabilidade de apresentar a palavra de Deus. Ele tem compromisso de apresentar a palavra de Deus. Existem muitos pastores que não estão pregando a palavra de Deus, estão pregando outras histórias, outros ensinamentos que não é a palavra de Deus. E nós, pastores, segundo a vontade de Deus, ou um líder aprovado por Deus, ele tem a obrigação, ele tem o dever de conduzir as pessoas pela palavra de Deus. A palavra de Deus é a arma do crente, é a arma do líder espiritual. E ela é suficiente. Então o rebanho, que é de Deus, deve ser conduzido com amor, com respeito, sem ser ditador, mas com respeito, com amor e ser conduzido pela palavra de Deus. Segundo, cada ovelha deve com alegria aceitar e submeter-se ao pastor que foi comissionado e enviado por Deus para cuidar e proteger
dos perigos na caminhada. Então, resumindo essa frase aqui, cada ovelha com alegria deve respeitar o seu pastor e deve também obedecer o seu pastor. Eu nunca vi uma ovelha desobediente se dar bem. Eu nunca vi. Nesses 40 anos de vida cristã, nesses 16 anos de ministério, eu nunca vi uma ovelha desobediente, uma ovelha que foi amaldiçoou o seu pastor, ele foi contra o seu pastor, ele não deu ouvidos à voz do pastor se dar bem. Então, ovelha, procure ouvir o seu pastor, procure respeitar o seu pastor, procure obedecer o seu pastor. O autor de Hebreus fala, obedecei aos vossos pastores, porque velam pelas vossas almas. Então, aquele pastor, segundo a vontade de Deus, aquele pastor que é um líder aprovado por Deus, obedeça a ele. Mas se ele, pastor, ou que se diz pastor, ele não tem feito a vontade de Deus, converse com ele, fale com ele. Se ele não te der ouvidos, não desrespeite ele, mas também deixe de falar com ele. Deixe, então, de continuar conversando com ele sobre esse assunto. Porque ao mesmo tempo que existem ovelhas desobedientes, existem pastores também desobedientes. Então, no momento que o pastor ele conversa com uma ovelha desobediente e aquela ovelha não se importa com ele, o que nós podemos fazer? Ao mesmo tempo também que existe uma ovelha temente a Deus e conversa com o seu pastor e o seu pastor é desobediente, ele continua fazendo coisas que desagradam a Deus, o que nós podemos fazer? Mas se você tem um pastor que ele é voltado para as Escrituras, se você tem um pastor que ele tem feito a vontade de Deus, respeite o seu pastor e obedeça a ele. Porque com certeza você vai se dar muito bem sendo uma pessoa obediente ao seu pastor, porque esse pastor ele está conduzindo você pela palavra de Deus. Agora, se esse outro pastor não está conduzindo você pela palavra de Deus, não vale a pena caminhar com ele mais. Porque ele não está levando você para a condução eterna. Mas se o outro pastor está conduzindo você pela palavra de Deus, caminhe com ele, respeite ele e esteja obedecendo a voz de Deus que está sendo interpretada, sendo apresentada por esse pastor fiel à palavra de Deus. Terceira aplicação, ao pastor aprovado, o Supremo Pastor irá recompensá-lo. Então, com a graça de Deus, nós realizamos esse ministério. Nós não somos merecedores, mas Deus nos contemplou na liderança espiritual. Então, vale a pena a nossa fidelidade e a nossa comunhão com Deus. Que o Supremo Pastor, o líder supremo, o próprio Jesus Cristo, irá nos recompensar pela nossa fidelidade e pelo nosso compromisso. Como eu disse anteriormente, não só a nós pastores, mas todo aquele que é fiel a Jesus Cristo receberá a coroa da vida. Por isso que vale a pena você, ovelha, ser obediente ao seu pastor, aprovado por Deus. Vale a pena você, pastor, cuidar, consolar, ensinar, conduzir ao rebanho de Deus a palavra de Deus. Conduzir o rebanho de Deus a uma orientação e ao ensinamento verdadeiro. Cabe também à ovelha respeitar, orar e obedecer o seu pastor para que juntos tenhamos então um casamento feliz e abençoador para a glória de Deus. Amém? Vamos orar, irmãos? Pai de amor, nós somos gratos, ó Deus. Somos gratos pela tua palavra, que ela nunca volte vazia. Aqui, a palavra desta noite foi muito específica, falando para os líderes espirituais. Que nós, ó Deus, que eu como líder espiritual, como pastor da Igreja Batista de Campo do Coelho, conduzindo então o teu rebanho, que eu possa, ó Deus, fazer a tua vontade. Tira de mim, ó Deus, a ganância, tira de mim o orgulho, a vaidade, me dê humildade, me dê, ó Deus, submissão à tua santa palavra, me dê alegria, ó Deus, de servi-lo, me dê alegria e o prazer de levar a tua mensagem, e que cada ovelha, ó Deus, possa estar respeitando o seu líder espiritual, possa estar obedecendo o seu líder espiritual,
para que juntos possamos glorificar o teu nome e fazer, ó Deus, da tua igreja uma igreja viva, uma igreja, ó Deus, que faça a tua vontade. E aí, quando o Senhor voltar, nós receberemos a coroa da vida, a qual que nunca vai murchar, permaneceremos no céu e ele viveremos eternamente. Nos ajude, ó Deus, a caminhar contigo, a fazer a tua santa vontade. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, possa guardar os nossos corações e também os nossos sentimentos em Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus te abençoe. Deus está me preparando para um novo tempo. Deus está me ensinando a viver para Ele cada momento, e a tribulação só produz em mim paciência. Nunca vai me roubar a certeza da tua presença. Deus está me ensinando a viver. Deus está me ensinando a sonhar. Deus está me preparando para ver todas as promessas que eu vou conquistar. Deus está me ensinando a obedecer. Deus está me ensinando a amar. Enquanto eu espero a minha bênção, Deus está me ensinando a adorar, me ensinando. Deus está me ensinando a adorar, me ensinando. Deus está me ensinando a adorar, me ensinando. Deus está no dilúvio, no êxodo, na prisão, na pobreza, na escassez, na seca do sertão, no calor, no deserto, no mar que foi aberto, naquele projeto que nunca deu certo, nos enlutados que choram seus mortos, nos escombros de um terremoto, nas ruínas de um muro caído, no choro da mãe que perdeu o seu filho querido, nos gritos de pavor, no silêncio, na dor, nos currais, nos palácios, nos hinos de louvor, na cova dos leões, na morte de cruz, nas gotas de sangue que verteu Jesus, e nas tribulações, nas perseguições, nas lutas de muitas e muitas e muitas e muitas canções, me ensinando. Deus está me ensinando a adorar, me ensinando. Deus está me ensinando a adorar,
me